Transformar um monte de dados brutos numa história visual que faz sentido pode parecer, bem, um desafio e tanto. Hoje, vamos mergulhar na biblioteca R, a GGPT2, e descobrir como ela nos ajuda a passar de simples números para narrativas que são claras e, acima de tudo, impactantes. Vamos nessa? Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Abrir uma planilha, ver todas aquelas linhas e colunas e pensar, por onde começo? Parece uma tarefa gigante extrair algum significado dali. É exatamente aí que as ferramentas certas entram para transformar esse caos todo em clareza. Antes de se aventurar em qualquer análise estatística super complexa, existe um passo que é absolutamente fundamental e que nunca, mas nunca mesmo, deve ser ignorado: a visualização dos dados. E isso não é só para deixar a apresentação final mais bonita, não. É uma parte essencial do processo de descoberta em si. E olha, não é à toa que essa é uma das melhores práticas. Olhar para os dados primeiro, de forma gráfica, nos ajuda a entender a estrutura deles, a encontrar coisas estranhas, a identificar relações e, o mais importante, a evitar partir de pressupostos errados antes de começar qualquer tipo de modelagem estatística mais séria. Agora, vamos ser sinceros, nem todas as ferramentas de visualização de dados são iguais. O R até tem umas funções básicas que quebram um galho, mas para realmente contar uma história, a gente precisa de algo um pouco mais poderoso. Vamos ver a diferença na prática? A diferença é gritante, né? À esquerda, a função plot básica do R. Ela funciona, entrega o resultado, mas é isso, bem simples. Já à direita, um gráfico feito com ggplot2 é imediatamente mais profissional, mais limpo. Ele foi pensado não só para a análise, mas para a comunicação. É a diferença entre fazer um rascunho e entregar um trabalho final. Então, qual é o segredo por trás de ggplot2? A filosofia dele. Em vez de nos dar um monte de gráficos prontos e engessados, ele nos dá blocos de construção. Isso nos permite montar a visualização peça por peça, ou melhor, camada por camada. Essa metáfora do bolo em camadas é simplesmente perfeita. Pensem nisso. A primeira camada é a base do bolo. Depois vem o recheio, a cobertura, cada coisa que a gente adiciona contribui para o resultado final, mas continua sendo um componente separado que podemos controlar. Essa ideia faz com que criar gráficos até bem complexos seja algo surpreendentemente intuitivo. Basicamente, qualquer gráfico no ggplot2 começa com estas 3 camadas essenciais. Primeiro, claro, a gente precisa dos dados. Depois, definimos a estética, ou seja, como as nossas variáveis vão ser representadas visualmente, como nos eixos, na cor, no tamanho. E, por fim, escolhemos a geometria, que é o tipo de gráfico que queremos, de pontos, de linhas, de barras. Essa abordagem de camadas se baseia num conceito muito poderoso chamado a gramática dos gráficos. A ideia é que criar um gráfico é como construir uma frase. A gente tem os nossos substantivos, que são os dados, os nossos verbos, que são as geometrias, e os nossos adjetivos, que são as estéticas. Combinando tudo isso, podemos contar um número infinito de histórias. Certo, a teoria é ótima, mas como é que isso tudo funciona na vida real? Vamos pegar um gráfico de dispersão bem simples e começar a adicionar camadas, passo a passo, para ver como ele se transforma numa visualização rica e cheia de informação. Ok, este é o nosso ponto de partida. Estão aqui os dados, 2 variáveis nos eixos x e y e a geometria de pontos. O gráfico é funcional, mostra a relação, mas falta contexto, né? Todos os pontos parecem exatamente iguais. E agora, vejam só o poder das camadas em ação. Com uma pequena adição, só uma coisinha na camada de estética, mapeando a variável espécie para a cor, o gráfico se transforma completamente. De repente, aqueles grupos que estavam escondidos saltam aos olhos. Já não é só uma nuvem de pontos, é uma história sobre 3 grupos bem distintos. O próximo passo é dar nome às coisas. A gente adiciona mais uma camada à função Labs. É com ela que colocamos um título, legendas nos eixos e até um nome para nossa legenda de cores. Um bom gráfico é aquele que se explica sozinho, sem precisar de manual de instruções. E essa camada garante exatamente isso. E para fechar, a cereja no topo do bolo.
Com uma última camada, Theme BW, que significa tema preto e branco, a gente tira aquele fundo cinza padrão. Isso dá ao gráfico um ar muito mais limpo, mais profissional, prontinho para ir para um relatório ou uma publicação. Vejam só a transformação completa de um gráfico básico para esta visualização super elegante. Mas atenção, o GGP2 não serve só para fazer gráficos bonitos. É uma ferramenta de análise. A flexibilidade dele nos permite ir muito mais fundo e fazer perguntas mais complexas aos nossos dados, revelando padrões que, de outra forma, poderiam passar totalmente despercebidos. O nosso gráfico finalizado está ótimo para mostrar as diferenças entre as espécies. Mas e as relações dentro de cada uma delas? Quando todos os dados estão juntos no mesmo painel, a sobreposição de pontos pode acabar escondendo as tendências individuais de cada grupo. Será que tem um jeito de resolver isso? Tem, sim. E a solução é surpreendentemente simples e poderosa. Adicionar mais uma camada, a Facet Wrap. Esse comando pega uma variável categórica, no nosso caso a espécie, e simplesmente cria um painel separado para cada uma. É como dar a cada grupo o seu próprio pequeno palco. E aqui está o famoso momento ahá. Ao separar os dados em painéis, as tendências de cada grupo ficam cristalinas. A relação entre as nossas variáveis x e y é visivelmente diferente para cada espécie, uma percepção que estava completamente perdida no gráfico original. Isso sim é o poder da visualização como ferramenta de descoberta. Então, vamos resumir o que vimos aqui. Primeiro e mais importante, a visualização deve ser sempre o ponto de partida de qualquer análise. O GGP2 funciona com essa ideia de camadas, construindo gráficos com dados, estética e geometria. Depois, a gente personaliza com cores, rótulos e temas. E para análises mais profundas, as facetas são a nossa arma secreta para revelar padrões escondidos. E isso nos deixa com uma reflexão final, não é? Se essa abordagem em camadas permite construir uma visualização complexa com a mesma lógica de se construir uma frase, as possibilidades são praticamente infinitas. Que padrões, que relações e que narrativas incríveis estão aí, escondidas nos dados que nos rodeiam, só à espera da gramática certa para virem à luz?